Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coração Tricolor e hoje trago mais notícias sobre o nosso Flusão. Eu sou Amadeu Fontes e seguem as notícias. Os torcedores ficaram muito chateados com a derrota do Fluminense por 1-0 para o Bangu no estádio Luso-Brasileiro na última quinta-feira. Mas mesmo em um elenco cheio de reforços, foi o veterano que acabou no topo do jogo no início, o meio-campo e final do jogo, o atacante Luiz Henrique. O jovem começou no banco e o seu nome foi cantado no meio do momento em que o time entrou em campo até o apito final, mesmo com o resultado e o time sendo vaiado. Após um ano de 2021 muito bom, houve espanto quando os jogadores criados em Xerém não apareceram entre os titulares. Na temporada passada, Luiz Henrique viveu uma má fase. Foi criticado e chegou a ser suspenso por Roger Machado. Porém, ele deu a volta por cima e terminou o ano como um dos principais jogadores do Marcão. Segundo o técnico Abel Braga, o atacante foi titular no Fluminense e apenas perdeu o seu primeiro treino por causa do Covid-19. Por isso não foi titular na estreia. No entanto, Samuel Xavier também foi descartado 2 dias depois de testar positivo e eventualmente jogou. Mesmo assim, a escolha foi pelo William, um reforço contratado que se destacou nos treinos. Luiz Henrique é o titular. Ele não foi porque realmente perdeu a pré-temporada. São 10 treinos de segunda a sábado. Por ser forte no 1 contra 1, rápido, explosivo, optamos por preservá-lo nesse momento, pois não queremos o jogador por um só jogo, mas queremos para todos os jogos. Tivemos uma pré-temporada sem lesões. O importante é que ele entrou no jogo e melhoramos tanto ofensivamente quanto no geral. Os jogadores do meio-campo jogaram mais próximos. A sua entrada fez com que o time subisse de produção, analisa Abel. Luiz Henrique, de 21 anos, jogou 28 jogos em 2020, mas foi na temporada passada que ele realmente se firmou. Ele ganhou uma maturidade necessária e natural em setembro, com 4 gols em 5 partidas contra Chapecoense, São Paulo, Cuiabá e Red Bull Bragantino. O principal ganho está na tomada de decisão, mais chutes a gol e, portanto, mais bolas na rede. No confronto com o Atlético Paranaense, Luiz Henrique estava em baixa, quando o Flu foi derrotado por 4-1 no Volta Redonda. A ausência fez bem e ele voltou para o Fla-Flu e foi um dos responsáveis pela vitória por 1-0 após sair do banco, dando assistência para o gol de André. Alguns dos nossos jovens jogadores não estão tecnicamente nos seus melhores momentos e precisamos que eles se recuperem, tal como Luiz Henrique, para recuperar a confiança fora da relação, disse o treinador da época. Luiz Henrique está no Fluminense desde os 11 anos, é um dos ativos mais importantes do Fluminense atualmente. Além das possibilidades em campo, o jovem está no radar dos clubes europeus e pode ajudar os cofres do tricolor, que vendeu Gabriel Teixeira na última quinta-feira. Se o jogador será titular ou não, os torcedores saberão no próximo domingo, quando o tricolor enfrenta o Madureira, em Volta Redonda, às 18 horas. Outra notícia, pessoal. A derrota do Fluminense por 1-0 para o Bangu em sua estreia no Cariocão Betfair 22 também marcou a primeira derrota financeira do tricolor na temporada. Mesmo com ingressos esgotados, o clube pagou caro e está no vermelho, no Luso Brasileiro. O valor é de R$ 141.404,39, mesmo com 2.719 presentes e R$ 60.480 de renda. Isso porque o custo total chega a R$ 238.884,39, sendo que o aluguel do estádio é de R$ 35.000 e as despesas operacionais são de R$ 126.068,29. Vale lembrar que o Fluminense e Flamengo podem jogar no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ao invés de jogar no Luso Brasileiro, devido à insatisfação com as instalações do estádio e iluminação no Luso.
É esperado que a escolha seja feita nos próximos dias pela diretoria do Flusão. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem outras solicitações de vídeos, de outros assuntos que queiram que eu faça o comentário ou noticie aqui, por favor, informe nos comentários. E não esqueça de clicar no gostei ou não gostei. E caso não tenha gostado, explique por que não gostou. Também se inscreva no canal para que eu possa conseguir trazer mais conteúdos de qualidade para vocês, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Olá pessoal, sou Amadeu Fontes e hoje trago 4 assuntos para vocês. Não deixe de comentá-lo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre todos eles. Vamos aos assuntos. Ganso versus Abel Braga. Mesmo após ter conseguido a primeira vitória da temporada no último domingo, dia 30, por 1-0 diante do Madureira, o Fluminense tem um grande problema para resolver nos próximos dias. Paulo Henrique Ganso não foi relacionado para a segunda rodada do estadual e ele se irritou e acabou discutindo com o técnico Abel Braga. Na discussão, de acordo com o Netflu, o treinador acabou pedindo que o atleta mantesse a calma, explicando que conta com o mesmo para a temporada. Ganso, porém, não recuou e questionou o técnico, duvidando de uma possível confiança de Abel em seu trabalho. Vale ressaltar que não é a primeira vez que o Meia tem problemas com treinadores. Em 2019, por exemplo, atuando pelo Fluminense, Ganso bateu boca com Oswaldo de Oliveira. Mais tarde, após não se estabelecer um acordo de paz, o técnico acabou sendo demitido. Anteriormente, quando surgiu no time principal do Santos, o jogador desafiou o treinador Dorival Júnior na final do Campeonato Paulista de 2010 contra o Santo André e recusou ser substituído. Sem espaço no tricolor das Laranjeiras, aos 32 anos, Ganso atuou apenas 23 vezes na última temporada, marcando 3 gols e 2 assistências. Pessoal, chegou a hora de pedir que vocês se inscrevam no canal. Deixem um like, ativem o sininho e façam os seus comentários, pois o canal só cresce com a colaboração de vocês, certo? Vamos voltar aos assuntos. Gabriel Teixeira reintegrado. Gabriel Teixeira não será mais vendido ao Walsh, pois após ser aprovado nos exames médicos do clube, que é treinado pelo Odair Helman nos Emirados Árabes, um laudo divergente do Centro Médico da FIFA, que é obrigatório no país, detectou um edema muscular com risco de lesão e não recomendou a contratação, que já estava até assinado. Com isso, o meio atacante de 20 anos retorna nos próximos dias ao Brasil e será reintegrado ao elenco do Fluminense. Barca Tricolor. Segundo o canal Netflu, Danilo Barcelos, Matheus Ferraz e Marlon deverão ser os integrantes da nova Barca Tricolor. Segundo a apuração do canal, o Abel Braga vê o grupo com excesso de jogadores em algumas posições. Com isso, alguns podem não ser utilizados da melhor forma e poderão ficar desmotivados. Novela Thiago Neves. Em uma recente entrevista que o jogador concedeu a um canal de podcast, deixou várias dicas que quer se aposentar no Flu. E além disso, deixou escapar que só faltava um título pelo Flu na sua carreira, que é a Libertadores da América, e que gostaria de ganhar este título, e deixou entender que gostaria de ganhar pelo Fluminense. A esta informação soma-se a recém-declaração do goleiro Fábio, recém-contratado do Fluminense, onde diz: Thiago Neves é acima da média. Apesar disso, em sua última entrevista com vários meninos na Laranjeiras, Mário Bittencourt informou que as portas do clube vão estar sempre abertas para o jogador se aposentar. Porém, no momento existem vários jogadores para a mesma função de Thiago Neves. E aí, pessoal, o que acharam dessas notícias? E a briga do Ganso com Abel, que depois foi desmentida nas redes sociais pelo Ganso? O que acham?
E a volta do Gabriel Teixeira e a declaração do clube após o ocorrido, informando que o jogador está apto para jogar. Será que foi alguma desistência do clube? Enfim, quem sabe, né? E sobre a Barca, gostaram dos nomes e que serão dispensados pelo Fluminense? E por fim, essa novela do Thiago Neves, quando acaba, né? Vocês gostariam que ele voltasse? Deixe nos comentários suas opiniões sobre os assuntos, que vou estar respondendo a todos. Abraço e até o próximo vídeo. Olá pessoal, eu sou Amadeu Fontes do Coração Tricolor e vim trazer mais um boletim do nosso Tricolor. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, clicar no like, né? Se gostarem. Se não gostarem, também comentem por que não gostou. E não esqueçam de ativar o sininho, porque as notificações de quando tiver um novo vídeo vão chegar para vocês, tá certo? Vamos para as informações. Bom, eu tenho orgulho de informar para vocês que duas jogadoras do nosso sub-20 feminino, a goleira Ravena e a meia atacante Maria Vitória, foram convocadas para a parte de treino, né, da seleção sub-20 do Brasil. Então, isso aí é um motivo de orgulho muito grande, né, para nós tricolores. O treinamento vai começar agora em fevereiro, no período de 14 a 23, vai ser feito em Sorocaba, em São Paulo, e a equipe ela está se preparando para o Sul-Americano, né, que será realizado esse ano no Chile. E as duas falaram muito da emoção, né, de terem sido convocadas. Então eu vou ler aqui as declarações dela. A da Ravena: é muito gratificante ter mais uma oportunidade na seleção. Estou muito feliz. Agora é focar nos treinamentos e dar o meu melhor. E a Maria Vitória: meu coração transborda de alegria por mais uma convocação. Vale a pena sonhar e persistir. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer a todos aqueles que estiveram ao meu lado e que acreditaram em mim. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, né, pelo nosso time estar conseguindo pelo menos emplacar duas pessoas, duas jogadoras, né, do futebol feminino, que nem tem tanto propaganda, nem tem tanto, não é muito veiculado pelas nossas mídias, né, mas o Fluminense conseguiu emplacar essas duas jogadoras na seleção sub-20. Eu só desejo muita sorte para elas e que elas sigam em frente no caminho delas, e vamos ver se a gente conquista mais esse título aí, né? E que depois, quando elas voltarem, tomara que tenha mais visibilidade, né? Principalmente para a parte feminina, né? Que tem muito pouca visibilidade, né? Agora um outro assunto, pessoal. A terceira rodada vai começar nessa quarta, na terceira rodada da Taça Guanabara, né? Mas o Fluminense só vai jogar na quinta, no Luso Brasileiro, contra o Audax, né? Essa partida vai ser realizada às 20h15. E assim, eu acho, na minha opinião, o Fluminense tem valores novos. O Abel Braga está fazendo aí, começando o trabalho, que eu espero que ele persista e consiga imprimir aí a sua vamos dizer assim, sua impressão digital no time, né? E que ele consiga sair desse quinto lugar, que não é nada satisfatório, tentar se classificar para as finais e lutar aí. Aí vai ser briga de cachorro grande, né? Com os outros times lá, Flamengo, Botafogo, Vasco e mais algum caso tem. E o Fluminense, claro, né? Então esperamos que seja esse o nosso resultado. Vamos ver, vamos torcer. Os outros jogos que vão acontecer hoje vai ser
Bangu e Volta Redonda, lá em Moça Bonita. Na verdade já teve, né? 15h30. Eu estou gravando esse boletim à noite. O Flamengo e Boa Vista está em andamento. Lá no Raulino de Oliveira, começou às 19h15. E o Vasco e Nova Iguaçu, lá em São Januário, às 21h35. Ainda não começou, daqui a 1 hora mais ou menos vai começar. Bom, na quinta, então, além do Fluminense e o Audax, no Luso Brasileiro, vai ter Botafogo e Madureira, no Engenhão às 18 horas, e Resende e Portuguesa no Estádio do Trabalhador, às 15h30. Bom, eu estou mostrando agora aí a classificação da Taça Guanabara, né? Como vocês podem ver, o Fluminense está lá em 5º lugar. Não é para as tradições do Fluminense, não é uma boa classificação, mas eu espero que isso seja aí superado e que ele consiga pelo menos ganhar trazer esse caneco aí pra gente, né? Começar bem com o pé direito em 2022. Bom, outro assunto seria o seguinte, vocês lembram que ontem eu falei que a venda do Gabriel Teixeira foi cancelada, porque teve lá um exame que disseram que ele estava com edema lá na coxa, e aí o tal do time dos Emirados Árabes deu para trás, quer dizer, não cancelou a compra. Então ele voltou para o Brasil e foi reintegrado pelo Fluminense, como eu já havia dito. Só o detalhe é que o Gabriel Teixeira, depois disso, ele fez uma postagem lá no Instagram dele, agradecendo ao clube, né, por ter sido reintegrado e que está à disposição do Abel Braga para essa temporada aí. Bom, que ele continue sendo bem-vindo, como já era antes de ter tentado sair, mas que não deu certo. Mas agora veio somar o nosso elenco aí para poder conseguir para que o nosso elenco tenha peça de reposição, né? Isso é muito importante para esses campeonatos todos que o Fluminense vai passar. Você tem que ter peça de reposição, senão um jogador se machuca, o outro também, e você não tem quem colocar no lugar. Isso é muito importante. Então seja bem-vindo de novo, Gabriel Teixeira, né? E vamos seguir em frente, né? Vida que segue. O detalhe é que o que acontece? A janela de transferência para os Emirados Árabes já fechou, então ele não vai poder nem pensar ainda esse ano de poder se transferir pelo menos para lá. Mas ele tendo um bom desempenho no nosso brasileiro, nosso carioca, depois do brasileiro e outras competições que ele venha participar, ele vai ter visibilidade, quem sabe, né? Europa e outros países se interessam, né? Bom, pessoal, esse foi o boletim tricolor e espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam de todos esses assuntos lá das duas meninas, que reitero meus parabéns para elas, né? Um orgulho mesmo. E sobre o Gabriel Teixeira, o que vocês acham, né? Foi muito bom ele ter voltado, quer dizer, não deveria nem ter ido. Gostaria da participação e das suas perguntas, para saber o que vocês estão achando disso tudo. Com relação ao campeonato, o que a gente pode esperar, né? O Fluminense vai conseguir chegar lá na frente, vai conseguir ganhar? O que vocês acham aí? Coloquem as suas informações aí, né? Não esqueçam de ativar as notificações. Os comentários de vocês são muito importantes. E não esqueçam de assinar o canal, né? Porque vocês vão receber os vídeos, né? Sempre é muito bom estar ligado nas informações do nosso Flusão, né? Então, vamos torcer para que amanhã nós tenhamos um resultado positivo e nos falamos assim. Depois que terminar o jogo, eu vou tentar gravar mais alguma coisa dizendo, ou pelo menos falando como é que foi o jogo, tá certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus e fui! Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira e eu tentei falar com vocês a respeito do jogo de ontem, mas realmente foi muito complicado. A adrenalina estava lá em cima e foi um jogo para realmente quem tem coração forte, né?
Bom, primeira até eu tô gravando esse vídeo mais como um desabafo tricolor, porque eu não preparei roteiro, eu não preparei nada. Normalmente, quem sabe, a gente prepara roteiro, a gente treina o que a gente vai falar, mas dessa vez eu não preparei nada. Eu quero falar com vocês da forma que eu tô sentindo mesmo, né? Então, foi um jogo que antes do jogo eu não tinha expectativas. Eu achava que, quando eu vi a escalação, eu falei, poxa, caramba, praticamente o jogo que, né, que jogou contra o Madureira, enfim, eu não tinha expectativa nenhuma. Primeiro tempo, aí começou o jogo. Primeiro tempo, o time não estava bem, estava muito mal. O Flamengo também não estava muito bem, mas o Fluminense estava mal e sofria muitos ataques. A gente teve que segurar pra caramba. Ainda bem que o nosso goleiro, né? Ele tava uma noite inspirada e segurou as pontas lá. Aí eu falei assim, bom, enfim, acabou o primeiro tempo, eu falei, caramba, agora a gente vamos ver o que vai acontecer, né, pro segundo tempo, né? O Abel deve ter conversado com a rapaziada, eu acredito, com certeza. Aí entra a experiência dos jogadores, né? Felipe Melo, o Fred. Mas aí, na verdade, o Fred ajudou muito no primeiro tempo e tal. E depois, com a entrada dos outros jogadores que ajudaram pra caramba mesmo, a gente conseguiu. Na verdade, o segundo tempo a gente começou atacando mais, começou pressionando. Eu já achei, poxa, tem o Abel, surtiu o efeito, a bronca, né? Vamos dizer assim, chamada de atenção, a bronca que ele deu nos jogadores. E aí a gente conseguiu, o nosso goleiro manteve, né? Conseguimos manter a regularidade lá, quer dizer, continuou nos salvando bastante, mas o time foi mais à frente. E aí até que teve aquele pênalti, né? Que o Flamengo ficou um tempão, a arbitragem lá, os árbitros lá de vídeo olhando e tal, chegou a mudar o placar. Eu estava vendo por um outro grupo de pessoas que também transmitem não o vídeo, mas o áudio, fazem a locução a narração do jogo, e eu sempre ouço por eles e gosto muito, né? O Netflu, eu não posso mentir, eu gosto muito também desse canal, desse povo lá, um povo muito legal. Um abraço para eles todos. E aí houve um tempo muito grande, acho que 5 minutos, 4, 5 minutos, e aí o juiz anulou aquele gol. Então, assim, foi vamos dizer assim, um alívio, né? Um alívio. E aí a gente começou praticamente do zero. Aí logo em seguida a gente continuou indo lá e pressionando, até que, né, alguns minutos depois, pouco tempo depois mesmo, até a transmissão estava meio que atrasada, e eu moro onde tem um grupo de condomínios, né? E provavelmente eles estavam assistindo de uma outra TV, enfim, ao vivo talvez. E aí eles gritaram, eu falei, opa, gritaram assim, contrariados. Como tem muito flamenguista por ali, eu imaginei que alguma coisa tinha acontecido. Depois eu vi que o Fluminense fez o gol e aí a gente teve que segurar. Aí vale aquela força de vontade, vale aquela garra do povo, e a gente segurou e foi segurando, e eu nervoso, a adrenalina muito alta, né? Mas foi muito bacana. Mas assim, chegou o final do jogo e a gente grita muito, a gente torce pra caramba, né? A gente é torcedor, né, cara? A gente antes do jogo fala, critica, não vai jogar bem, é a mesma escalação, mas no final das contas deu tudo certo. E o Abel dessa vez acertou, né? E colocou algumas peças nos lugares certos. Vamos ver se
ele considera o Nathan no próximo jogo, né? Que ele nem foi relacionado, ou pelo menos se foi, não lembro se foi, mas não entrou no jogo. E assim, eu acho que ele tem que melhorar o Abel nisso, né? Deixar um pouquinho de ser turrão, mas não tá na hora de criticar, tá na hora de dar os parabéns para a equipe que teve muita garra, o empenho deles, e foi muito legal esse jogo. Foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi assim nos últimos tempos, né? De tempos muito distintos. O primeiro tempo foi péssimo, foi muito ruim, e o segundo tempo assim estupendo, maravilhoso, né? Vale destacar também que a arbitragem foi péssima, foi terrível, foi muito ruim, tá? Não tem nem o que falar daquela arbitragem, enfim, prejudicou o Fluminense muito, como sempre, né? Não é choro assim de tricolor não, mas que a gente tem sido prejudicado bastante tempo pela arbitragem lá, né? Teve uma outra coisa aí que eu não vou entrar no mérito, porque eu não falo sobre esses temas que eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Enfim, deixa isso pra lá. Outras coisas que você sabe bem que está sendo veiculada eu não vou falar. Isso aí é com outros tipos aí de jornalismo, não é comigo. A minha preocupação é falar do tricolor e do nosso time tricolor e de como ele foi. Se foi bem, a gente elogia, se foi mal, a gente critica, né? Agora, sobre o jogo, era isso que eu queria falar. E o destaque de hoje, né, é que o Fluminense ele renovou com o Iago, né? É um garoto de 20 anos, renovou até 2024. Ele foi o destaque, é uma das joias, né, das nossas categorias de base aí, e teve destaque nessa última copinha aí, e renovou. Parece que é um garoto promissor e que vai passar para o Sub-23, né? Essa temporada aí, eu acho que vai ser bem legal, porque me parece que esse garoto é muito bom. Eu confesso que eu ainda não o vi jogar, mas pelo que o pessoal aí tem comentado, vários sites, várias colunas de vários jornais aí, esse Iago, anota esse nome, Iago, né? É um jogador muito bom. Bom, pessoal, então é isso o que eu queria colocar. Eu acho que eu não fiz roteiro, não fiz nada, foi um vídeo assim mais para desabafar, né? E que a gente nunca tem que deixar de acreditar, né? Futebol é isso mesmo, a gente pode ganhar, pode perder, mas tem sempre que torcer para o nosso time do coração, no meu caso, o Fluminense. Bom, como eu falei, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, espero que assinem o canal, que curtam, compartilhem e falem o que vocês querem que eu comente. Se existe alguma matéria que vocês gostariam que eu falasse, vocês coloquem para que eu possa dar um enfoque nos próximos vídeos, ok? Grande abraço a todos, uma boa noite, bom descanso. Fui! Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Amadeu Fontes, do Coração Tricolor, e eu vou fazer a nossa resenha, né, diária do Fluminense. Vamos lá. Depois daquela nefasta derrota lá, né, inicial que o Fluminense sofreu, o Fluminense ele seguiu numa sequência de 3 vitórias e conseguiu estar junto lá com os líderes, né? Então essa sequência foi ótima, e até por conta disso, na próxima rodada ele pode ficar na frente, né? Ele pode assumir a liderança da competição. Para isso acontecer, o Botafogo só não pode, ele tem que vencer o Botafogo, mas vai ter que torcer para o Vasco pelo menos empatar ou perder da Portuguesa. Enfim, ele pode chegar nessa conjunção de resultados a 12 pontos e ficar lá em primeiro lugar. Hoje o Fluminense, hoje a classificação, falando
dos primeiros lugares, né? O Botafogo está em primeiro com 10 pontos, né? 3 vitórias, né? E um empate. O Vasco está em segundo com 10 pontos, 3 vitórias e um empate também. E o Fluminense está com 9 pontos, 3 vitórias e nenhum empate. Teve uma derrota. Então por isso ele está lá em terceiro. O nosso rival está lá com 7 pontos. Ele teve só 2 vitórias e um empate e uma derrota, que foi para o nosso Flusão, né? Enfim, essa é a situação atual do campeonato carioca hoje, né? Agora vamos falar um pouco do dia do Fluminense, né? Hoje nas Laranjeiras, né? O jogador que fez parte do time em 2015, entre 2015 e 2017, ele atuou em 70 partidas. Ele participou lá, compareceu, né, no CT do Fluminense e conversou com os jogadores e tal. Na verdade, quem fez isso, quem participou, quem foi lá, foi o ex-volante Pierre, né? Na verdade, ele não foi no Laranjeiras, foi engano meu, ele foi lá no CT, né? Enfim, aí ele conversou com os jogadores, conversou com o técnico, fez aquela resenha e depois foi embora, né? Na verdade, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: para mim é um momento de muita felicidade. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense por mais de 2 anos e esse foi um período muito intenso. Pelo bom ambiente que o Fluminense tem, pela receptividade, o acolhimento, eu sempre tive aqui. Voltar quase 5 anos depois para esse reencontro, praticamente todo mundo da minha época, foi indescritível. Estou muito feliz. Estou longe, mas sempre na torcida pelos amigos e pela instituição, e é minha eterna gratidão ao Fluminense. Ele fez essa afirmação. O que acontece? Tem mais uma notícia que eu não gosto e vai ser a primeira e última vez que eu vou falar, né? Numa recente entrevista na Globo, né? Um repórter, que até nem lembro o nome dele, nem faço muita questão de falar, que ele já começou atacando o Fluminense, né? Naquela questão que todos sabem lá, do Gabigol lá, né? Que um torcedor ofendeu ele. E como ele já começou a falar certas coisas que não muito legais, que eu não vou repetir aqui, e depois teve a entrevista lá do Mário Bittencourt. O Mário, quando começou a falar, já criticou a fala desse apresentador lá, barra comentarista, e assim, a coisa não ficou muito legal, os ânimos ficaram meio exaltados, né? Então isso não deu muito certo, mas no final os ânimos foram, vamos dizer assim, refrescados, né? E acabou tudo bem. Enfim, esse negócio é o seguinte, eu tenho uma opinião, tá? O negócio foi sério, enfim, passou, mas eu acho que a gente tem que pensar em jogar futebol e parar com esse tipo de coisa. A torcida também. Para com isso, gente. Todo mundo é igual, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eles são rivais em campo. É futebol, é um jogo que move com a nossa paixão e tal, mas a gente não pode levar isso para o particular. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, tanto do lado do Fluminense quanto do lado do rival lá. Tá certo? Vamos acabar com isso e vamos jogar o jogo, né? Que é o que tem que ser feito aí, seguir em frente e chegar lá, né? Vamos ver se a gente consegue se tornar líder nessa próxima rodada aí, tá certo? Vamos aguardar os próximos acontecimentos e eu estarei reiterando vocês com as próximas notícias, que quando elas... sim, tem mais uma, né? Eu vou até procurar aqui, que eu tô aqui de olho, é sobre a gente, o Fluminense tentou, quase deu certo a venda de um jogador, mas não deu muito, não se concretizou.
Eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas foi um jogador que a gente tentou vender, né? Mas não, a coisa não foi para frente. Não, o Fluminense não aceitou. Foi o Luiz Henrique. O Fluminense recebeu uma proposta de um clube estrangeiro lá e o Fluminense não aceitou, né? E aí, enfim, ele continua com a gente aí por enquanto. Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir resistir, né? Se o Mário e se o Fluminense vai conseguir resistir às próximas investidas, porque o Luiz Henrique ele tá atuando muito bem. Ele tá chegando junto, enfim, ele tá jogando o futebol como tem que ser jogado e se destacando no time do Fluminense, né? Toda vez que ele entra, ou ele faz algum gol, ou ele dá passe para alguém fazer, enfim, ele está se destacando muito. Isso chama a atenção dos clubes lá fora. Mas dessa vez eles não levaram os nossos jogadores. Vamos torcer para que ele continue pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, né? E atue também na Libertadores, para a gente ganhar esses canecos daí. E aí no final desses eventos todos, quem sabe, né? Se ele quiser e for a vontade dele, ir para fora, o Fluminense negociá-lo com um bom valor para ambos terem vantagem, tanto o jogador que vai atuar lá fora e ganhar mais dinheiro, quanto o Fluminense, né, que vai colher os frutos, né, de ter criado o jogador, formado um jogador de base, certo? Então tá, pessoal, são as nossas informações de hoje, são as nossas notícias do nosso Flusão, e conforme elas forem acontecendo eu vou passando para vocês, tá certo? Não esqueçam de dar o like no vídeo se gostaram. Se não gostaram, também comentem o porquê não gostaram, para eu saber e poder melhorar, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Vocês se inscrevendo eu consigo crescer mais e todos crescem. Vocês vão ter notícias do Fluminense e eu vou ter condição de dar mais notícias para vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, grande abraço e fui! Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, o jogo acabou tem algum tempo, Fluminense e Portuguesa, foi 1-0, né, pro Fluminense. Bom, o jogo no primeiro tempo foi, aliás, o jogo todo foi muito ruim, tá? O Fluminense completamente, não é completamente desfigurado, praticamente com muitas ausências, né? Porque o Abel procurou o que ele achou, que o time que ele achou que era titular, ele deixou no banco, né? Por exemplo, o goleiro, o Marcos Felipe, botou o Fábio no lugar, o Davi Duarte, o zagueiro, o Manuel, que não jogava há um tempo, né, bastante tempo. Lucas Claro já jogava, o Calegari voltou porque ele foi expulso na antepenúltima partida e na última ele não jogou porque estava expulso, cumprindo suspensão. O Nonato depois foi substituído pelo Iago Felipe, o Martinelli, que estava assim estava irreconhecível. Natan entrou também, depois foi substituído pelo Henrique, só que o Natan estava fora de posição, né? O John Arias estava também, que teve uma partida muito boa, foi um dos melhores em campo, apesar de ter perdido o gol, né? Mas foi um dos melhores em campo. O William entrou no lugar do Arias, o Cano, que fez o gol, né? E quem entrou no lugar dele depois foi o Ganso, que já não jogava há um tempo, entrou no final da partida, só entra e furada, apesar de eu achar que ele não vem jogando há muito tempo, né? E porque é meio marrento ele, eu acho que ele merecia um pouco mais de espaço, que o Ganso já jogou muita bola, né? Enfim, ele criou essa oportunidade do gol que ele fez, o gol, né? Lá no segundo tempo, com o Cano. E
Enfim, foi 1-0. Nós estamos lá com. Nós estamos com 15 pontos. Né? Então, com certeza está em primeiro lugar. A Portuguesa caiu. E ele na próxima quarta-feira vai enfrentar o Nova Iguaçu. Tá certo? Bom, esperemos que o Abel pare de testar. Eu acho que ele está testando muito, aí muda esquema, muda muito jogador. Nessa vez ele mudou o time todo praticamente, né? E enfim, não sabemos, afinal de contas, né? A gente tem que saber do Abel. Que cara tem o Fluminense, né? Qual é a cara que ele quer que o Fluminense tenha? Enfim, ele tem que depois dizer, né? Agora, o que será que está acontecendo com o Martinelli, né? Ele jogou, não foi muito uma das melhores partidas dele. Será que ele está visando alguma coisa? Bom, ninguém sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Por aí, né? Mas enfim, semana que vem tem mais. E vamos ver os próximos jogos, o que vai rolar, né? Assim, queria dar uma notícia para vocês que eu fiquei de dar ontem, mas acabei não dando. Segundo o Netflu, né? Aquele que agora não me vem à cabeça o nome do repórter, mas depois eu falo, do Netflu, que faz sempre informa sempre para eles todos lá. E segundo ele, sim, o Danilo Barcelos, ele já está apalavrado com um time aqui do Brasil, mas ele não deu detalhes se era do grupo A, B, enfim, não sabemos, mas ele já está apalavrado, né? Até porque no último jogo, ele com a suspensão lá do menino, do Calegari, né? Com a suspensão não, com a suspensão do Calegari, o Danilo Barcelos seria quem iria substituir. Porém, ele não foi nem escalado, nem muito menos hoje também não foi. Então, assim, é mais uma razão, quer dizer, mais uma evidência de que ele está por sair do time, né? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos aí. Bom, eu também ia comentar que há uma briga muito grande. Na verdade, a gente pensa que quem escala o goleiro é o treinador. Na verdade, não é, o treinador de goleiros, né? Então, o treinador de goleiros, na última sexta-feira, deu uma entrevista lá para o Globo Esporte, e ele disse que são dois grandes goleiros, né? O Marcos Felipe e o Fábio, e há uma briga muito grande no bom sentido, né? Que incentiva o jogador a agarrar mais, a treinar mais, enfim. E quem escolhe o goleiro é ele. Ele fala para o Abel, ele está melhor, em melhores condições, e é o André o nome dele, o nome do treinador de goleiros. Esse está em melhores condições, aquele e tal. Então, assim, nesse ponto eu acredito o Fluminense, que sempre foi bem servido de goleiros, hoje está bem servido de goleiros, né? Tanto um contra o outro. Você vê que o Fábio entrou e entrou bem hoje, jogou bem, sem problemas nenhum, né? Bom, vamos ver o que nos espera para a próxima semana e vamos lá, sempre para frente. Valeu, Flu, apesar de não ter jogado bem hoje, né? Ganhou os 3 pontos, é o que interessa, e vamos levantar esse caneco aí, tá certo, rapaziada? Então, essas foram as notícias de hoje, uma breve explanação sobre o jogo e algumas notícias que eu tinha que ter dado, né? Então, assim, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus e fui! Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, o jogo acabou tem algum tempo, Fluminense e Portuguesa, foi 1-0, né, pro Fluminense. Bom, o jogo no primeiro tempo foi, aliás, o jogo todo foi muito ruim, tá? O Fluminense completamente, não é completamente desfigurado, praticamente com muitas ausências, né, porque o Abel
procurou o que ele achou, que o time que ele achou que era titular, ele deixou no banco, né? Por exemplo, o goleiro, o Marcos Felipe, botou o Fábio no lugar, o Davi Duarte, o zagueiro, o Manuel, que não jogava há um tempo, né? Bastante tempo. Lucas Claro já jogava, o Calegari voltou porque ele foi expulso na antepenúltima partida, e na última ele não jogou porque estava expulso, cumprindo suspensão. O Nonato depois foi substituído pelo Iago Felipe. O Martinelli, que estava assim, estava irreconhecível. Natan entrou também, depois foi substituído pelo Henrique, só que o Natan estava fora de posição, né? O John Arias estava também, que teve uma partida muito boa, foi um dos melhores em campo, apesar de ter perdido o gol, né? Mas foi um dos melhores em campo. O William entrou no lugar do Arias, o Cano, que fez o gol, né? E quem entrou no lugar dele depois foi o Ganso, que já não jogava há um tempo, entrou no final da partida, só entra e furada, apesar de eu achar que ele não vem jogando há muito tempo, né? E porque é meio marrento ele, eu acho que ele merecia um pouco mais de espaço, que o Ganso já jogou muita bola, né? Enfim, ele criou essa oportunidade do gol que ele fez, o gol, né? Lá no segundo tempo, com o Cano. E enfim, foi 1-0. Nós estamos com 15 pontos, né? Então, com certeza está em primeiro lugar. A Portuguesa caiu e ele na próxima quarta-feira vai enfrentar o Nova Iguaçu, tá certo? Bom, esperemos que o Abel pare de testar. Eu acho que ele está testando muito, aí muda esquema, muda muito jogador. Nessa vez ele mudou o time todo praticamente, né? E enfim, não sabemos, afinal de contas, né? A gente tem que saber do Abel, que cara tem o Fluminense, né? Qual é a cara que ele quer que o Fluminense tenha. Enfim, ele tem que depois dizer, né? Agora, o que será que está acontecendo com o Martinelli, né? Ele jogou, não foi muito uma das melhores partidas dele. Será que ele está visando alguma coisa? Bom, ninguém sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Por aí, né? Mas enfim, semana que vem tem mais. E vamos ver os próximos jogos, o que vai rolar, né? Assim, queria dar uma notícia para vocês que eu fiquei de dar ontem, mas acabei não dando. Segundo o Netflu, né? Aquele que agora não me vem à cabeça o nome do repórter, mas depois eu falo, do Netflu, que faz sempre informa sempre para eles todos lá. E segundo ele, sim, o Danilo Barcelos, ele já está apalavrado com um time aqui do Brasil, mas ele não deu detalhes se era do grupo A, B, enfim, não sabemos, mas ele já está apalavrado, né? Até porque no último jogo, ele com a suspensão lá do menino, do Calegari, né? Com a suspensão não, com a suspensão do Calegari, o Danilo Barcelos seria quem iria substituir. Porém, ele não foi nem escalado, nem muito menos hoje também não foi. Então, assim, é mais uma razão, quer dizer, mais uma evidência de que ele está por sair do time, né? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos aí. Bom, eu também ia comentar que há uma briga muito grande. Na verdade, a gente pensa que quem escala o goleiro é o treinador. Na verdade, não é, o treinador de goleiros, né? Então, o treinador de goleiros, na última sexta-feira, deu uma entrevista lá para o Globo Esporte
e ele disse que são dois grandes goleiros, né, o Marcos Felipe e o Fábio, e há uma briga muito grande no bom sentido, né, que incentiva o jogador a agarrar mais, a treinar mais, enfim. E quem escolhe os goleiros é ele. Ele fala pro Abel, ele está melhor, em melhores condições, e é o André o nome dele, o nome do treinador de goleiros. Esse está em melhores condições, aquele e tal. Então, assim, nesse ponto eu acredito o Fluminense, que sempre foi bem servido de goleiros, hoje está bem servido de goleiros, né? Tanto um contra o outro. Você vê que o Fábio entrou e entrou bem hoje, jogou bem, sem problemas nenhum, né? Bom, vamos ver o que nos espera para a próxima semana e vamos lá, sempre para frente. Valeu, Flu, apesar de não ter jogado bem hoje, né? Ganhou os 3 pontos, é o que interessa, e vamos levantar esse caneco aí, tá certo, rapaziada? Então, essas foram as notícias de hoje, uma breve explanação sobre o jogo e algumas notícias que eu tinha que ter dado, né? Então, assim, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus e fui! Fala aí, torcida tricolor, tudo bem? Como vão? Vão bem? Bom, espero que sim. E falando em ir bem, eu queria aqui iniciar prestando a minha homenagem e a minha solidariedade ao povo dessa cidade tão querida, tão bacana, que é Petrópolis, e que todos os anos, nessa mesma época, nós vemos acontecer a mesma coisa. Desculpe. Eu acho que já está na hora das autoridades que estão lá e outras do estado, enfim, Rio de Janeiro, né, onde eu moro, tomarem alguma atitude, arrumarem uma solução para ir para essa situação toda aí, que realmente, poxa, não é nada satisfatório, isso é muito ruim, né? Então fica aí o recado para as autoridades resolverem isso aí. Porque todo ano é a mesma coisa. Entra ano, sai ano, entra governantes e sai governantes e a situação não muda. É a mesma coisa de sempre. Enfim. Vamos ao assunto do tricolor. Tivemos uma partida contra o Nova Iguaçu que foi bem morna. Foi uma partida em que fizemos o gol e praticamente sentamos no resultado, né? O gol do André e todos os titulares, vale ressaltar que estavam presentes. Então, como semana que vem temos o jogo contra os Milionários e estaremos viajando no sábado, com certeza esse foi o último jogo dos titulares, né? Dessa semana, porque provavelmente e com certeza contra o Volta Redonda estaremos jogando com um time mais misto do que titular, né? Então, provavelmente até totalmente reserva. Os jogadores foram muito poucos eficazes, praticamente não vi nenhuma tática nova, nenhuma jogada espetacular. Simplesmente eu vi que um time muito fraco, devido ao respeito ao Nova Iguaçu, não se compara ao time do Fluminense, ficou lá meio que, vamos dizer assim, seguro na situação que ele estava, e o Fluminense atacando, isso depois do gol, né? Porque no início também ele atacou, e aí nós fizemos o gol, e nós ficamos o tempo todo, até o último minuto do segundo tempo, atacando e nada, sem nenhuma eficácia, entendeu? Sem nenhuma eficácia. Até no final do segundo tempo, o Nova Iguaçu pressionou, né? Parecia que eles estavam ganhando, né? Pressionando, querendo mais, na verdade estavam querendo o primeiro gol, mas não conseguiram, né? A atuação maravilhosa do nosso goleiro. Enfim. E o jogo foi esse. Aí vocês vão me perguntar assim, pô, mas você não está satisfeito com o resultado? Tô, porque afinal de contas, pensando em Carioca, a gente, antes do jogo, nós estávamos na segunda colocação, porque o rival ganhou o time que ele enfrentou de virada, né, se eu não me engano, e aí a gente passou para segundo.
Então a gente começou esse jogo contra o Nova Iguaçu em segundo lugar. E ao final, quando ganhamos, voltamos para a primeira colocação. Eu acredito que agora seria só manter, né? Mas é preocupante, porque à beira de um jogo de pré-Libertadores, a gente vê mais do mesmo, né? Se você pegar os últimos resultados, ou o Fluminense ganhou de 1-0, ou a gente ganhou de 2-1, sempre com diferença de um gol. Então é muito esquisito esse tipo de coisa. Um time que quer vencer vai à frente, tenta, né? Você viu que a pouca participação do Ganso foi importante, né? Ele começou a dar uma melhorada ali, mas tem gente que não gosta dele. Eu já falei anteriormente, ele ganha muito para poder não jogar nada. Então deveríamos acioná-lo mais, gostando ou não gostando dele, entendeu? É um jogador, quer queiramos ou não, importante, né? Assim, de nome, se ele for motivado, eu acredito que ele vai jogar bem. Então, assim, a partida... Aliás, antes de falar na partida, eu gostaria de saber o seguinte de vocês. Vocês gostaram do jogo? Deixem nos seus comentários e também não esqueçam de assinar o canal, né? Para fortalecer a nossa comunidade Coração Tricolor, tá certo? Mas voltando ao jogo, foi um jogo muito morno, em que a gente pressionou de forma eficaz, cujo resultado está aí, 1-0, né? Quando deveríamos ter tornado o placar mais elástico, né? Mas enfim, isso não ocorreu e o Fluminense ganhou de 1-0, ok, muito bom, legal, estamos na frente do campeonato, ganhamos mais uma, mas temos que melhorar, temos que ter jogadas, temos que ter peça de reposição de qualidade, né? Foi um golaço do André, muito legal esse gol, mas assim, vamos pensar um pouquinho, Abel, né? Recado pro Abel, né? Se ele estiver me escutando, acho que, não sei, mas quem sabe, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos demonstrar para a torcida mais jogadas ensaiadas, que a gente possa ver que são só jogadas ensaiadas, né? Que os treinos possam ser abertos para quem puder ir lá e acompanhar também, principalmente a gente de mídia independente, né? Para a gente poder ter uma noção do que está sendo feito, do trabalho que está sendo feito, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre o jogo, mas é a minha opinião. Queria saber de vocês. Vocês gostaram do jogo? Amadeu, a gente gostou porque o Fluminense ganhou. Ok, mas estão satisfeitos com o desempenho da equipe? Se estiverem, coloquem lá, porque esse canal é feito para vocês, para divulgar notícias para vocês e junto com vocês, né? Ele só tem sentido se vocês participarem. Então comentem, volto a dizer, não deixem de assinar o canal, tragam outros tricolores para fazer parte da nossa comunidade, que ela só tem a crescer com a ajuda de vocês, ok? Então, tenham um bom dia todos, fiquem todos com Deus e fui! Fala, torcida tricolor, como vão? Estão bem? Espero que vocês todos estejam bem. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas notícias. Bom, também vou trazer como vem o time do Fluminense para o jogo contra o Boa Vista. Eu fiquei até com medo de falar Boa Vista, que eu cismo que, em todas as gravações, eu cismo que o Boa Vista é o Confiança. Esquece isso. É Boa Vista mesmo. Mas antes, eu quero pedir para vocês que esse canal, como eu falo sempre no final dos vídeos, nesse canal Coração Tricolor, essa comunidade é feita para todos nós. Então, assim, peço que vocês comentem, façam seus comentários para que a gente possa ter eu ouvir opiniões de vocês, para a gente poder trocar e para a gente poder conversar um pouco mais sobre os vídeos e o nosso Flusão, né? Então, assim, peço por favor que assinem o canal, comentem, dê o like ou o dislike caso não goste, mas que me avisem o que vocês vão falar, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver mais através da nossa comunidade, ok? Então vamos ao vídeo aqui.
dizendo o seguinte. Primeiro, a notícia é do Dom Fredon, né? O nosso Frederico Chaves Neto. Então, o que acontece? No Netflu, noticiou o seguinte. Se recuperando de lesão sofrida no primeiro jogo contra o Milionários, time colombiano, pela segunda fase da Libertadores, Fred se tornou desfalque do Fluminense e passou por tratamentos durante as últimas semanas. O atacante voltou a treinar nos gramados do CT Carlos Castilho na terça-feira, mas ainda não deve ter condições de atuar contra o Olímpia do Paraguai na próxima quarta-feira. Na verdade, o que eu acho que o Abel está querendo fazer? Eu acho muito bom. Abel, pelo amor de Deus, não coloque o Fred para jogar. Ele vem se recuperando de lesão e aí a gente sabe como talvez seja essa partida que a gente falou no outro vídeo sobre isso, né? Deixa o Fred quietinho lá, mas a presença do Fred é muito importante, porque é um jogador muito experiente, ele é parceiro do pessoal todo, a gente sabe disso. Em todos os times que ele passou, ele sempre foi assim. Um jogador agregador. Então valeria, na minha opinião, eu acho que na de muitos, levar o Fred para ser aquele cara que vai dar força, que vai dar conselho, que vai falar com a galera, vamos lá, ou então não vai por aqui, vai por ali, não faz isso, calma. Eu acho que isso é muito legal, entendeu? Vale muito a pena se eles optarem por levar. Eu acho que o Abel tem a impressão que ele vai levar, sim. Vamos continuar aqui. De acordo com o portal GE, a viagem do Camisa 9 ao Paraguai ainda não está descartada por conta do peso, tá vendo? Do peso do seu nome, que é bastante respeitado pelos paraguaios, além de agregar com a sua experiência ao elenco do clube. Foi o que a gente conversou agora. Mesmo com a recuperação bem avançada, o retorno aos treinamentos, antes do previsto, o local da lesão do centroavante exige atenção e a sua preservação é importante para não queimar etapas e evitar o agravamento quando retornar aos gramados. A única certeza é que Fred será desfalque nesse sábado contra o Boa Vista. O Fred está em recuperação e ele é aquela coisa, né? Ele deve entrar quando ficar bem. Acho que talvez o Abel coloque ele nos jogos, assim, quando o Fluminense estiver ganhando, acredito, né? Nos últimos minutos, para valorizar, para fazer aquilo que a gente já conversou. Honras e homenagem ao nosso grande ídolo Fred, tá certo? Bom, mas o que vocês acham? Comentem aí. Falem o que vocês acham sobre essa situação e a provável, ou quase provável, viagem do Fred junto com o time que vai enfrentar lá no Paraguai, né, o Olímpia. O que vocês acham? Coloquem aí, tá bom? Bom, vamos para a próxima notícia, tá certo? Vamos lá. O próprio Netflu coloca o seguinte: provável flu. Abel indica mescla entre os reservas e sub-23 contra o Boa Vista. Puxa, isso é muito bom. É o que a gente vem pedindo já há tempos, né? Que houvesse essa mescla, porque o Fluminense tem jogadores novos, até que brilharam nessa última copinha aí e que não estavam sendo aproveitados. Eu acho que o Abel, tendo essa visão de que ele vai aproveitar mesmo no jogo. O jogo hoje não vale nada, tá certo? Porque o Fluminense é campeão, mas assim, é mais vamos dizer assim, um treino de luxo, né? Pra gente poder ver lá como é que estão alguns jogadores que não víamos há muito tempo, né? Então, eu acho que o Abel tá certo. Vamos mesclar aí os jogadores novos, vamos trazer os jogadores que não estavam jogando para a gente poder ver o rendimento, deixar eles colocar para ter ritmo de jogo, né? E a notícia continua aqui. O Fluminense deve ter um time muito diferente no próximo sábado, às 16 horas em Bacaxá, quanto ao Boa Vista, pela última rodada do Guanabara. Da Taça Guanabara. Em treino nesta sexta-feira, o técnico Abel Braga indicou que poupará os titulares e fará uma mescla entre reservas e sub-23. E olha só o time, né? Que na verdade ele diz o seguinte: o time que entra em campo não está definido, mas peças importantes como Cano, Felipe Melo, André,
Arias, Nino e outros que atuaram contra o Olímpia não devem ser utilizados. É o que a gente estava comentando agora. Isso abre espaço para jogadores que não estão sendo muito aproveitados terem finalmente sua chance. Então vamos aos nomes prováveis, né, desse time que vai enfrentar aí o Boa Vista. Caio Paulista, Natan e Gabriel Teixeira, por exemplo, deve ganhar oportunidade, né, junto com os jovens da base. E a provável escalação que foi colocada aqui é o seguinte, né? Muriel ou Marcos Felipe, né? Johnny, que é um jogador que se destacou muito na Copinha, ou Samuel Xavier, espero que não, espero que jogue o Johnny, Manuel, Lucas Claro e Pineda, ou Marcos Pedro, né? Muito bom esse jogador, já falamos sobre ele, tá certo? O Wellington, infelizmente, poderia ter um outro jogador ali da base para jogar no lugar do Wellington, mas o Wellington, Nonato, esse cara não poderia deixar de jogar. Ele, em todo jogo que entra, faz gol. A gente já falou sobre isso. E Natan, que a gente vem falando que não vem rendendo muito, apesar de ter entrado em alguns jogos. Vamos ver como é que ele agora vai atuar, provavelmente sendo escalado desde o início. Vamos ver. Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Esse seria o time provável do Fluminense contra o Boa Vista hoje às 16 horas. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? Você acha que o Abel tá certo de escalar os garotos, mesclado com alguns jogadores mais experientes, mas que não estavam sendo muito utilizados? O que vocês acham? Coloquem aí nos seus comentários para eu saber, tá certo? Agora, meus amigos, vamos à última notícia de hoje. Quer dizer, de hoje por enquanto, né? Vamos lá. Eu tô trazendo para vocês aí um score, tá? Do SofaScore. É um site que mostra vamos dizer assim, estatísticas, classificação de times por diversas modalidades de jogos, né, de categorias de jogos, e inclusive o futebol de todo o mundo, e dividido por campeonatos e tal. E aí, vamos lá, a gente vendo aqui do Brasil, né, olhando o Brasil para o Brasil, imagine só o orgulho nosso, né, vendo que o nosso Flusão está em primeiro lugar com 92% de aproveitamento. Olha só, ultrapassando times como Palmeiras, né, como Flamengo, que o investimento deles, quer dizer, o time do Flamengo é, sei lá, 2 ou 3 vezes maior do que o do Fluminense, custa, né, 2 ou 3 vezes maior do que o do Fluminense. E a gente tem um ranking assim que lá embaixo está o Avaí, o Santos está em penúltimo lugar. Podem ver aí o aproveitamento desse pessoal aí, né? Isso nos leva a crer e nos leva a ficar orgulhoso, porque a gente tem que torcer para o nosso time, sim, né? Ficar muito satisfeito pela forma com a qual o Abel está conduzindo a equipe, né, com sabedoria e levando o nosso time à frente e chegando nesse resultado aí. Temos que curtir, sim. Mas Amadeu, pode ser que mais para frente isso caia e ele perca. Pode ser, mas vamos curtir o momento, né? Senão, se a gente ficar sempre pensando em pessimismo, mas agora vai perder, mas agora não sei o quê, a gente nem curte o momento e nem curte nada, entendeu? Então vamos curtir, sim, minha gente. Olha, nós estamos na frente, tá? Das partidas que a gente atuou, a gente só perdeu uma, nós vencemos 12, podemos bater um novo recorde vencendo a 13ª. Então vamos ficar muito satisfeitos, vamos valorizar o nosso time, nosso treinador e nossos jogadores. Olha aí os resultados aí na tela para vocês. Isso é muito bom para a gente, para o nome do Fluminense Futebol Clube e para os torcedores, claro, que ganham com isso, né? Investidores se atraem mais com essa notícia, mais gente quer se vincular ao clube para fazer uma parceria para aparecer nas camisas, nos comerciais, enfim. Isso é muito importante, com isso o clube cresce, né? Então, curtam, torçam, porque nosso time é o melhor do Brasil.
Olha aí, em aproveitamento ele é o melhor do Brasil. Tá certo? Curtam. Falando em se filiar e fazer parceria, vamos fazer essa parceria de vocês colocarem os seus comentários, dar o like de vocês, tá certo? Travar comigo um diálogo através dos comentários para que eu possa saber se o trabalho que eu estou fazendo aqui vocês estão curtindo ou não. E se não tiverem, digam o que está, na opinião de vocês, errado, para que a gente possa corrigir aqui, tá certo? Então, meus amigos, essas foram as notícias de hoje. Vamos nos concentrar para o jogo de mais tarde. É um jogo que não vale muita coisa, mas a gente ganhar é sempre bom e eu quero sempre ver meu time ganhando e eu acredito que vocês também. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Né? Fui!